Editorial. Valeu a Constituição. O STF decidiu por 6-5 que prisão em segunda instância no Brasil é ilegal. A decisão era esperada em relação à permanência na cadeia do ex-presidente Lula, porém tem repercussão no país todo e abrange milhares de pessoas presas nessa condição. O ministro Toffoli desempatou quando estava 5-5, dando o chamado voto de Minerva. Como guardião da nossa Constituição, a decisão do STF foi lógica e esperada, vez que nela está explícito que ninguém será preso até ter seu caso julgado em última instância. Mas isso não significa que milhares de presos serão soltos devido à decisão. Isto porque os tribunais possuem mecanismos para selecionar e prender, especialmente em se tratando de crimes graves como milícias, tráfico, feminicídio, homicídio, latrocínio e outros. Nesses casos, o tribunal do júri é soberano. Noutros casos, também poderá o juiz decretar a prisão sem prejuízo ou desrespeito à Constituição. Acontece que antes do julgamento de ontem, haviam decisões conflitantes dentro do próprio STF, onde uns prendiam e outros soltavam. Não havia uma uniformidade colegiada que agora passa a acontecer porque ficou clara a decisão que está uniformizada dentro da nossa maior Corte de Justiça, de onde emana a influência para as escalas abaixo da Justiça. O julgamento do STF não afeta apenas o Lula e outros condenados da Operação Lava Jato e outras operações. Dados divulgados ontem pela Folha de São Paulo, que cita o Conselho Nacional de Justiça, informam que em outubro havia quase 5.000 pessoas presas depois de terem sido condenadas em segunda instância. O que não pode e nem é permitido é que se atulhem as cadeias de pessoas para depois, nas instâncias superiores, essas prisões e os próprios processos se acabarem desmontados por falhas processuais, exageros processuais investigatórios e outros aleijões que a pressa permite ou proporciona, para depois de atroz sofrimento humano o preso sair da cadeia com a certeza de que foi injustiçado e expoliado dos seus direitos, uma vez que existe e que estamos todos sobre uma Constituição, e ela é um contrato social que em qualquer democracia precisa e deve ser respeitado. Também há o exagero processual que agora termina diante da necessidade de se respeitar a nossa Constituição Federal, que com a decisão de ontem mostra ser a soberana de todas as decisões jurídicas que deverão ocorrer no nosso país. E o que isso representa para nós, povo brasileiro? Representa segurança. Nenhum juiz de primeira ou segunda instância poderá ir decretando, segundo o seu entendimento pessoal, prisões que podem prejudicar pessoas, trancafiando-as nas piores prisões do mundo moderno, para depois soltá-las
porque as prisões decretadas foram ilegais. Não se trata de Lula preso ou Lula solto. É mais que isso. É o respeito à nossa Constituição, ao nosso contrato social firmado como balizamento da vida dentro do território nacional. Não se trata do que o Sérgio Moro fez ou deixou de fazer. Trata-se de um postulado que, se a lei foi cumprida sem exageros, ela será respeitada e fim de papo. Também não se trata de colocar bandidos na rua. O jogo é maior e mais abrangente. Se nós, povo brasileiro, quisermos mesmo que a prisão em segunda instância aconteça, não é a justiça a quem devemos pressionar, mas aos nossos legisladores que podem, ouvida a nação, se reunir e fazer uma emenda à Constituição e modificar, extinguir, acrescentar ao nosso contrato social aquilo que o povo, por seus representantes, achar que deve virar lei e que sirva de balizamento a exigir ação da Justiça do Brasil. Não é culpa de ministros, como querem fazer acreditar nas redes sociais. Trata-se de um caso para legisladores. Nosso povo precisa entender que justiça aplica a lei, mas quem faz a lei é o legislador. E legisladores são escolhidos pelo povo, por nós, e estão nas câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais, Assembleia Legislativa Federal e também no Senado. Demonizar os ministros pela decisão de ontem é partidarizar uma discussão que não cabe. Se querem prender em segunda instância, então o caminho para que isso aconteça é você falar ao seu legislador federal, o seu deputado federal. A decisão do ministro Toffoli foi sóbria. Acompanhei o voto do ministro Toffoli. Ele mesmo citou vários exemplos de fatos que se postergam com indecisões no nascedouro da justiça, que são as primeiras e segundas instâncias, e trouxe à baila o caso da Boate Kiss e o sofrimento dos parentes das vítimas e a indecisão, até agora, da primeira instância em finalizar aquele caso. E haverá postergação que podem extinguir processos nesse caminho até o trânsito em julgado, mas caberá à justiça andar de forma rápida para que isso não aconteça e não aconteçam mais nos escaninhos da justiça o famoso embargo de gaveta. É só juiz não permitir que casos sejam esquecidos e simplesmente se ponham a despachar. Se a justiça andar rápido, ninguém que for acusado ficará sem cumprir a pena que lhe foi imposta. Então, o que se deve é fiscalizar o judiciário. E aí é um papel a ser feito nas redes sociais, especialmente pela imprensa, e isso nós brasileiros sabemos e aprendemos fazer muito bem. Renova-se, por fim, o papel do rádio, do jornal, das revistas, das redes sociais e das TVs. E ao juiz caberá o papel de desempenhar suas funções de forma rápida e eficaz,
sem invencionice, nunca esquecendo que um passo dele em falso, ele poderá responder por isso. Portanto, aquela brincadeirinha do prende e solta se acabou no Brasil. Isso garante a todos segurança jurídica. Se houverem injustiçados, eles serão corrigidos. Se houverem os que necessitam serem presos, as portas das prisões se abrem a eles. E se houverem descontentes, o caminho será procurar os legisladores eleitos e pedir que façam aquilo que a nação deseja. Isso é democracia. A nível internacional, se era essa segurança jurídica que os investidores queriam, não há mais nada a reclamar. Bom dia. Brasil!